Bem, a última apresentação do nosso painel é a utilização de tecnologias de BI para a gestão do serviço compartilhado TaxGov. O nosso palestrante é o Orlando Oliveira dos Santos, do Ministério do Planejamento. O Orlando é analista de tecnologia da informação, do MP, atua como coordenador geral de gestão de informação e é mestre em computação aplicada pela UNB. Então, por favor, recebam Orlando. Boa tarde, senhores. Estamos terminando, né? Então isso é uma boa notícia, né? A essa hora do dia, um pouco do cansaço já começa a chegar. Vou procurar não cansá-los ainda mais. Para mim é uma satisfação poder estar aqui. Já é a segunda vez, né? Terceira vez. Participei de todos, né? Primeiro como participante, como ouvinte. No segundo seminário, tivemos a oportunidade de apresentar 2 trabalhos interessantes, ainda durante o mestrado na UNB, na parte de mineração de processos e mineração de dados. Mas, dessa vez, quando nós submetemos esse trabalho, até não achando que ele pudesse ser selecionado, porque ele não tem aplicações de técnicas de mineração, ela ainda fica no nível do BI, né? Mas é um caso interessante, porque ele está ligado a uma grande inovação que vem acontecendo no serviço público, né? Então, quero apresentar esse caso e compartilhar com vocês essa experiência que tem sido muito boa. Deixa eu pegar intimidade com esse negócio. Ok? Tem um errinho aqui na agenda, tem 2 letras D, né? Ok? Então, a minha proposta é apresentar o contexto do negócio, o problema, a solução adotada, a natureza e a origem dos dados utilizados, as tecnologias utilizadas, os recursos, métodos e técnicas empregados, a capacidade de análise obtida com o BI, né, como resultado final desse produto, os principais benefícios observados e as lições aprendidas. Nós sabemos que todo o trabalho de mineração de dados, geralmente 70% no mínimo do seu esforço está aplicado na etapa de extração, transformação e carga desse dado, a limpeza, a organização dele. E geralmente, quando você tem iniciativas de BI, o BI acaba fazendo boa parte desse trabalho, e quando você tem um projeto de mineração que já pode partir de um BI, é realmente já um grande ganho de esforço. Pensando nisso, nós trabalhamos esse projeto já desde o início, aplicando as melhores técnicas aí realmente para tratar e organizar esse dado da melhor forma. Qual o contexto, né, que nós temos desse projeto? Então, nós vivemos um tempo onde há uma necessidade urgente de rever modelos, né? Nós precisamos de um Estado mais eficiente, mais digital, mais simples, mais transparente, né? Aqui nós temos um exemplo, e o TaxGov é um grande exemplo dessa necessidade atendida, né? Por mais de 40 anos, aí nós vínhamos trabalhando um modal onde cada órgão tinha o seu veículo próprio, né? Nos últimos 15 anos começou a surgir um modal onde os órgãos passaram a alocar, né, alugar os seus veículos para fazer o transporte de pessoal, né, durante as atividades de trabalho. Recentemente alguns começaram também já a trabalhar com táxi, geralmente com motorista próprio ou motorista terceirizado. Esse modelo tem aí até uma ficha emblemática aí para vocês observarem. Era assim que táxis ou carros eram pedidos, né, na esplanada durante os últimos 40 anos, a fichinha, e era desse jeito aí, né, aquela fichinha que um copiava assim, o outro assim, né, não era nenhuma questão muito elaborada, né. E pensa como será o controle desse, que é um serviço compartilhado bastante útil, né, para o desempenho das atividades do dia a dia do servidor público. É de difícil gestão, é de difícil controle, é burocrático, é ineficiente e é caro, né? Muitas vezes, dependendo do órgão, se tiver um erro de dimensionamento, aquele carro fica parado ali, né, pagando o motorista, pagando o carro, e você não está utilizando de forma otimizada aquele recurso. O TaxGov ele veio, né, como iniciativa do governo para melhorar esse ponto. Então, hoje, com o TaxGov, todo o processo de solicitação, controle e acompanhamento das solicitações de corridas é feito totalmente de forma eletrônica. Então, aqui nós temos um exemplo
a logomarca do serviço, né, TaxGov, do governo federal, e aqui a interface do aplicativo, onde, baseado nesses novos conceitos, por exemplo, como do Uber, né, que trouxe uma nova forma de você solicitar meios de transporte, ela foi trazida também para a administração pública, e hoje todo o processo de solicitação é feito de forma eletrônica. A base de dados dos usuários é integrada com as bases do governo, os dados das estruturas organizacionais vêm também do sistema de estruturas organizacionais, o CIORG, e todas as demais informações enviadas pelos usuários, elas são feitas 100% das vezes de forma eletrônica. Então, isso cria um caso muito interessante para a aplicação dessas técnicas de análise de dados. As vantagens desse modelo foram essas, né? Maior transparência e controle, redução de 63% do custo em relação ao modelo anterior. Esse é um dado do Ministério do Planejamento, que foi o ministério que foi o primeiro a começar a utilizar. Hoje já está sendo utilizada por 15 órgãos diferentes, né? E a tendência é chegar a 25 órgãos aí ainda esse ano, usando essa nova forma de solicitar e usar esse serviço. Agora, a plataforma de solicitação e o aplicativo, eles coletam muita informação, né? E uma questão que se levantou no contexto da SEGES, na qual hoje eu sou servidor dessa secretaria com muito orgulho, tenho estado muito contente de trabalhar na SEGES. Hoje nós estamos sob a direção ali do secretário Gleison Rubim. É um matemático, um homem que valoriza muito a informação, a análise da informação para a tomada de decisão, e ele gosta muito de ver o porquê que deve tomar certa decisão com base em números, né? Então, isso criou um cenário muito bom para mim, que sou da área de análise de dados, uma área muito fértil, onde nós estamos podendo fazer vários projetos. Em menos de 4 meses que nós estamos na área, já foram desenvolvidos 5 projetos de BI interessantes, e um deles é esse que nós estamos apresentando aqui para vocês, né? Então, a ideia foi criar aí, né, alguma maneira para gerenciar esse serviço compartilhado, porque nós temos, vai ter ao total 25 órgãos, né, só do Executivo Federal, ainda esse ano, são milhares de usuários ao mesmo tempo, né? E aí precisamos estruturar algo que permitisse, né, fornecer informações para apoio à tomada de decisão, no contexto da gestão do serviço, o monitoramento desse serviço, porque toda inovação ela traz também uma exigência de controle sobre aquilo, para garantir que isso está sendo feito da melhor forma, que realmente está alcançando os resultados que foram prometidos, né? E essa plataforma, ela tem informações, mas precisamos mostrar essas informações de uma maneira que permitisse esse monitoramento e, principalmente também, aqui com foco no controle, garantir uma boa fiscalização desse contrato. Então, a decisão adotada, e foi a encomenda que me fizeram, né, na coordenação de informações, então nós decidimos por estruturar um data mart, realmente reunir as informações, mas seguindo as técnicas de modelagem de data warehouse, para poder garantir que nós tivéssemos todos aqueles benefícios prometidos por uma estrutura de DW. E desenvolver painéis já com algumas visões, né, de informações gerenciais. Essa foi a parte que me coube, desenvolver a parte gerencial do produto. E a área operacional, né, que é hoje o departamento chamado Central de Compras, né, está desenvolvendo a parte operacional do painel, mas toda essa parte baseada num DW que nós desenvolvemos em comum. Os dados, né, a natureza e a origem dos dados. Os dados são totalmente estruturados, né, vem do sistema de gestão TaxGov, que reúne informações produzidas pelo aplicativo, coletadas pelo aplicativo TaxGov, mas também pelo sistema da operadora de táxi, né, da cooperativa, que faz a gestão integrada e o faturamento das corridas. Então, nós temos um rico conjunto de dados, desde usuários, unidades, todo o histórico da solicitação de serviço, né, da corrida, o ciclo de vida do atendimento, né, durante o tempo de execução, o tempo de atendimento, o georreferenciamento a cada segundo. Então, ou seja, nós temos o trajeto e o tempo que durou cada ping, né, cada ponto da corrida fica registrado, momento que foi pedido, momento que o táxi chegou, momento que a corrida terminou e onde. Não só o momento,
quando, mas em que posição geográfica aquilo aconteceu e armazenando todo o trajeto em que o veículo percorreu. Todas as informações do veículo, informações do veículo, informações do motorista que atendeu, a avaliação da satisfação dos usuários, os atestes pelas áreas administrativas responsáveis e as informações do faturamento do serviço. Ou seja, nós temos as informações para todo o ciclo de vida desse serviço compartilhado. Nós utilizamos essas tecnologias, basicamente, tecnologias já disponíveis no Ministério do Planejamento, né? Nós usamos, basicamente, todo o ferramental provido pela infraestrutura do Microsoft SQL Server 2016, recentemente contratado pelo Ministério, para atender necessidades de DW, né? E a parte de visualização de dados, nós utilizamos aí a ferramenta ClickSense, com o QAP, porque no futuro a gente deve fazer a abertura desses dados em forma gráfica, em forma visual, para acompanhamento aí também da sociedade, ok? Os recursos e métodos e técnicas empregados foram: esse trabalho foi todo desenvolvido com o pessoal do planejamento. Basicamente, eu trabalhei junto com o Danilo e o Jax, e juntamente com a minha equipe da CGINF, né, para que nós pudéssemos produzir esse projeto. Em termos de tempo de esforço, durou apenas 3 semanas para nós fazermos esse DW completo e a camada de visualização desde o início. Tá? Métodos. Então, nós usamos as técnicas de extração, transformação em carga de dados. Utilizamos tudo isso através do Integration Service do Microsoft SQL Server para a gente criar uma camada visual e automatizada de carga. Hoje nós já temos condições de fazer com que o dado seja buscado na plataforma, né, do TaxGov, carregados automaticamente para dentro da estrutura do DW e lidos automaticamente para a memória RAM das máquinas que hospeda o servidor ClickSense. Trabalhamos com modelagem multidimensional Snowflake. Trabalhamos a definição já de todas as dimensões e métricas, e aqui eu tive a grata satisfação, inclusive está aqui a servidora Alessandra, né? Nós ganhamos uma bibliotecária como membro da nossa equipe, então ela ajudou não só nesse processo, mas já catalogou tudo isso em uma plataforma de gestão de conhecimento sobre os dados e métricas, dimensões, que nós já temos numa plataforma SECAM interna, então ela pôde cooperar muito nesse trabalho. Trabalhamos aí a visualização dos dados com bastante contribuição, tanto do secretário de gestão, o Dr. Gleison, como também da diretora da área de central de compras, né, a doutora Virgínia. Nós trabalhamos pegando muito o insight deles como gestores sobre o que era importante para eles, né, nesse painel para análise gerencial. Trabalhamos a visualização de dados em gráficos e tabelas e também a visualização de dados geográficos, já que essa base ela é muito rica em dados geográficos. Esse é o modelo relacional do DW. Então, nós temos uma tabela central, uma tabela fato, onde o menor nível de granularidade dela já é a própria corrida. Então, nós conseguimos, a partir desse DW, produzir painéis operacionais que podem monitorar, né, aí o andamento das corridas, podem monitorar e gerenciar todo o processo, todo o ciclo de vida, como também, fazendo as devidas agregações, nós produzimos as informações gerenciais. Então, todas as informações estão tratadas e nesse formato multidimensional, padronizados, os conceitos, as definições já bem esclarecidas e definidas em conjunto, a área técnica com a área de negócio. Com a construção do DW, em seguida nós produzimos um painel de BI que permitisse a gestão do TaxGov, mas do ponto de vista gerencial. Nós não estamos aqui, eu não vou apresentar relatórios ou gráficos do ponto de vista operacional, de fiscalização do contrato, de SLA, de faturamento. Aqui vocês vão ver, basicamente, a capacidade de análise gerencial que hoje esse novo serviço chamado TaxGov já tem. E o mais interessante é que esses dados, eles, além de serem consumidos pela diretoria da área, né, que gerencia esse serviço compartilhado, mas também pelo secretário de gestão, Dr. Gleison, esses dados são enviados diariamente para o gabinete do ministro e carregados automaticamente em um dashboard que o ministro tem na sua sala e faz esse acompanhamento diário.
Então, aqui nós temos um acompanhamento, isso é atualizado diariamente. Nessa tela nós temos as corridas ainda do dia 20/9, né, quando eu capturei essa tela para apresentação. Ele monitora quantos órgãos, quantidade de corridas, distância percorrida, né, de quantidade de solicitantes. Então, para vocês poderem ter uma ideia da proporção desse serviço. Hoje, 5.000 pessoas diferentes já utilizaram o serviço TaxGov hoje, né, chegando aí a 36.000 solicitações atendidas. Aqui nós temos um número interessante, né? Foi gasto R$ 917.000 e aquele valor menos R$ 1.474.000 é uma estimativa por aproximação do quanto se economizou com o novo modelo. Né? Então, hoje, de uma análise geral, está na ordem de 61%, né? 62% de economia, mas no caso do planejamento, uma análise bem mais precisa, comparando gastos efetivos, né? A redução do gasto, chegamos a 63% de economia com esse recurso, né? Com esse novo modelo de serviço compartilhado. Aí alguns indicadores em distância média, valor médio da corrida, né? Valor médio por quilômetro e assim por diante. De cara, nessa parte aqui, nós vemos já um comparativo da economicidade do modelo para os diferentes órgãos. As cores aqui não estão as mais adequadas, tá? Mas a linha vermelha é quanto se gastou com o TaxGov, a linha azul é quanto teria se gastado usando o modelo anterior naquele órgão, ok? Então, nós conseguimos fazer esse acompanhamento, e aqui ele acompanha com um dado, que esse é o único dado que não vem da plataforma, esse é levantado mensalmente, através de pesquisa com os órgãos, onde monitora a desmobilização dos veículos. Então, aqui é acompanhada mensalmente o quanto de veículo está sendo alienado, está sendo devolvido para as locadoras, a partir do momento que os órgãos estão aderindo ao serviço do TaxGov. Nós, além daquelas informações, uma que transforma todo mundo em auditor são essa parte da análise do painel, onde nós conseguimos analisar em cima do gráfico, em cima do mapa, né, os pontos de origem e chegada de todas as corridas realizadas, né, e isso já cruzado com os horários e os motivos, né, pelos quais aquelas corridas foram realizadas. Então, geralmente, quando a gente mostra o mapa, o usuário já fala assim, quem foi que fez essa corrida para esse bairro residencial no horário do expediente, né? Então, quem foi que pegou esse táxi nessa madrugada, né? Então, várias possibilidades de análise surgem a partir daqui. Então, nós temos gráficos, aqui tem apenas uma das visões, onde você identifica dos táxis solicitados pelo Ministério do Planejamento, de onde eles partem. Então, bloco SOF, ali na 516 Norte, bloco C e bloco K, e ENAP, que são os principais fluxos de transportes ocorridos aí, né, no contexto do planejamento. Quanto tempo eu tenho? 3? Ok. Aqui nós fazemos uma análise gerencial do perfil de utilização, para acompanhar como está a adesão, né, e o uso do TaxGov pelos órgãos. Então, nesse primeiro quadrante, nós comparamos a quantidade de solicitantes do órgão versus a quantidade de corridas. Então, o Ministério do Planejamento está em disparada, ele foi o primeiro, iniciou no modelo em fevereiro, né, e os órgãos estão aderindo agora no decorrer do ano. Então, nós conseguimos identificar quais são os maiores usuários do serviço. No lado de cá, nós conseguimos analisar, por exemplo, a distância média e o valor médio por quilômetro, para entender e acompanhar de perto essa questão da economicidade e também aí cruzando com esse perfil de uso em termos de distância das corridas. E nós observamos um exemplo aqui, ó, onde o Ministério da Indústria, né, o MDIC, ele tem um caso não tão interessante, porque o preço médio dele por quilômetro é o preço mais alto. Mas aqui tem uma característica interessante. Diferente de muitos órgãos que têm uma estrutura bem espalhada por aqui, por Brasília, e se desloca para distâncias maiores, o MDIC ele acaba se deslocando muito dentro da própria esplanada e nas proximidades. Com isso, aquela bandeirada inicial do táxi acaba fazendo com que o preço dele médio fique um pouco maior, porque as corridas dele são mais perto do que os demais. Por outro lado, corridas muito distantes também, elas acabam tendo problemas no seu preço. Aqui nós fazemos uma análise, né, gerencial da economicidade, mas comparando o modal anterior que era utilizado pelo órgão e a economia hoje desse órgão. Então, nessa plataforma, como ela é uma plataforma de click view,
qualquer desses objetos são filtros, então é possível selecionar um modal anterior e ver naqueles órgãos qual era a economia que foi produzida, qual foi a economia produzida, né, a redução de custo produzida agora com o novo painel do TaxGov, com o novo modelo de serviço TaxGov. Uma outra análise é a análise de indicadores de desempenho. Então, foram estabelecidos alguns indicadores para monitorar o serviço. Então, nós acompanhamos a quantidade de corridas e a quantidade de solicitantes, para identificar gargalos, identificar picos no uso do serviço. Então, foram criados. Aqui é possível acompanhar a distância percorrida e custo, é possível acompanhar aqui. Isso nós estamos fazendo aqui como um trabalho gerencial, numa base mensal, mas como está no menor grão, é possível analisar picos de corridas durante um dia. Por exemplo, em que momentos do dia, em que horários do dia. Então, é possível chegar em análises muito mais aprofundadas do que estão aqui. Acompanhamos também a distância média, valor médio, né? E aqui a questão do quilômetro, do valor médio do quilômetro rodado. Permite acompanhamento da satisfação dos usuários. No início houve alguns problemas que geraram aí algum grau de insatisfação, mas com a correção desses problemas, o aprimoramento do serviço, cada vez mais vocês observam um crescimento aí na satisfação dos usuários, um indicador importante para o gestor do serviço compartilhado fazer o acompanhamento e a gestão desse processo, desse serviço. Aqui nós podemos monitorar quais são os motivos que estão se usando para o transporte, e aqui nós monitoramos o horário em que está sendo usado com mais frequência, até para entender o comportamento desse serviço. Okay? Aqui nós acompanhamos o movimento de desmobilização dos ativos, né, de transporte aí dos veículos dos órgãos. Aqui eu mostrei apenas um painel gerencial, mas a experiência foi muito interessante, porque com um painel como esse, a gente consegue eliminar muitos daqueles problemas de gestão que são recorrentes hoje na administração pública, né? Com essa solução, a gente conseguiu criar uma versão única da verdade. Ou seja, como nós produzimos esse projeto desde o zero, com a presença da equipe de negócio e o apoio dos gestores do alto escalão na decisão de quais informações deveriam ser e a melhor maneira de dar um nome para o gráfico, nome para aquela medida, né? Quais eram os indicadores relevantes. Hoje, dificilmente eu preciso entrar na sala do secretário para explicar uma informação em TaxGov, porque todos que estiveram envolvidos sabem do que se trata, sabem interpretar, sabem entender, sabem ler, sabem divulgar essa informação, inclusive a equipe do gabinete do ministro que foi envolvida para poder dar suporte a ele quando ele for consumir essas informações. Rapidez na análise e tomada de informação, ou seja, D-1, com poucos cliques é possível monitorar esse serviço. Aumento da capacidade de monitoramento e controle, incomparável àquela ficha manual, que nunca era lançada em nenhuma planilha e sem controle nenhum. Hoje, tudo automatizado e visível rapidamente através dos painéis. Melhor fiscalização do contrato, relatórios mais rápido e preciso, melhor disseminação da informação. Hoje, quando o técnico da CGINF atualiza o painel, todos os usuários já estão atualizados, já têm acesso àquela informação, né? E, consequentemente, os problemas identificados durante a gestão acabam levando a equipe responsável pelo serviço a forçar o prestador de serviço a melhorar o trabalho, e quem sai ganhando é o servidor público que utiliza o serviço. Maior transparência, então todo esse dado organizado, tratado, né, deve ser aberto provavelmente nos próximos períodos, tá? E ele é um ponto de partida para várias outras análises. Então, como nós temos todas as informações no menor nível, e inclusive todo o trajeto, né, com pontos de geoprocessamento, de referenciamento armazenados, isso se torna uma fonte para futuras análises e futuros estudos que podem ser muito interessantes. Uma grande lição aprendida, eu acho que é bom compartilhar, é que as novas tecnologias tornaram fácil e ágil o desenvolvimento de um projeto de BI. Esse projeto, do zero até a aprovação dele pelo gabinete, levou em torno de 3 semanas de esforço, né? Então, e feito com servidores, não foi preciso contratar uma empresa para fazer. Ou seja,
as tecnologias estão realmente fazendo que fique cada vez mais fácil trabalhar a informação, mostrar a informação, analisar a informação. O envolvimento dos analistas de negócio, TI e tomadores de decisão desde o início do projeto são um diferencial para o sucesso da iniciativa. Esse foi um caso que eu fiquei muito contente com o resultado, porque nós conseguimos ver aquele envolvimento e depois a gratidão das pessoas ao receber um produto, sabendo que elas contribuíram, que elas foram ouvidas, que atendeu a sua necessidade, né? A gente ouviu assim uns, nossa, né? Que legal. Então isso é muito bom, isso é muito motivador, mas esse engajamento, desde o secretário até os nós técnicos que produzimos, foi um diferencial que vale a pena. E eu deixo um agradecimento realmente aqui ao secretário de gestão, porque ele realmente foi um diferencial, já tive outras oportunidades, mas nunca tinha tido esse nível de apoio que nós tivemos agora. O desenvolvimento de projetos de BI proporciona grandes oportunidades de obtenção de conhecimentos ou processo de dados e informações essenciais para a tomada de decisão em todos os níveis da organização. Isso aqui é chover no molhado, ok? Eu agradeço a vocês pela atenção, meu muito obrigado, e parabéns a todos os organizadores aí do evento.